Então vamos lá, esses são os três principais erros que acontecem na área comercial de pequenas e médias empresas aqui da nossa região e eu acredito que também aí da sua região. Isso foi um resultado tirado da prática, conversando com vários gestores e principalmente vários vendedores da área comercial. Um dos principais erros o número um, vamos dizer assim, é não ter métrica, não tem números em venda. O que acontece quando não tem número? Eu não sei se você dirige. Se você dirige, você vai ter isso com muita clareza. Não dá para entrar num carro sem saber qual velocidade que você está, quanto tem de combustível, quanto que está o óleo, qual é a temperatura. Isso são requerimentos básicos quando a gente está falando de dirigir, de pegar um veículo para sair por aí. Quanto tem de água e tal. Isso tem no painel. Quando você liga o carro, aparecem esses números ali no painel. Isso quer dizer o quê? As métricas que aquele carro já fez. O que aquele carro já conseguiu fazer, quanto que ele já rodou. Você tem tudo isso na mão. Quando você vai pegar um carro para dirigir, você vai olhar se o pneu está em ordem, se tem um macaco lá, caso aconteça, se tem um step, quando o carro não é seu. Quando o carro é seu, você tem essas particularidades, mas você sabe o quanto que ele pode dar de velocidade, o quanto tem de combustível, quanto que ele faz por litro, se ele faz 10, 12, 15, 20, 5 km por litro. Você tem esses indicadores. A área comercial, quando você não tem indicador, é a mesma coisa de você entrar num carro sem ter o painel, sem saber o histórico. Não tem como melhorar um carro se você não sabe quais são os números dele. Não tem como melhorar uma equipe comercial se você não sabe os números. É primordial conhecer os números da equipe comercial, o que eles fazem, quanto que eles suportam. E o número da equipe comercial eu posso pegar para você. O cliente entrou na sua loja hoje para fazer um orçamento. Seja você aí um dentista, seja você material de construção, seja você uma escola de inglês, uma escola de informática, não interessa. O cliente entrou em contato contigo para saber qual é o preço daquilo que você está oferecendo. Ou com uma lista pedindo preço para que você dê naquela lista que ele tem. Você precisa, antes de apresentar o preço, entender, qualificar o cliente. E a maioria, é o segundo erro, a maioria aqui não qualifica o cliente. Não entende o cliente, não ouve o cliente. Eles querem apenas atender. O que é atender? Imagina que você esteja numa loja e fala assim, eu quero uma caneta. Você vai lá, pega a caneta e me dá na minha mão. Olha, essa caneta custa R$2. Você atendeu. Apenas veio uma demanda e você atendeu. Você está como passageiro. Pegar aqui o volume do carro, você está como passageiro comigo. Quem está no comando sou eu, que pedi, você atendeu aquilo que eu pedi. Se você somente atende, você não consegue aumentar essa conversão. Por quê? Porque você nem entende por que essa conversão está acontecendo. Você nem entende por que eu procurei por você. E como você não sabe por que eu procurei por você, você não tem como escalar isso. Por isso é importante qualificar, ouvir o cliente. Entenda por que ele chegou até você, qual é o real problema que ele tem para resolver. E se você qualificar e entender qual é o real problema que ele tem para resolver, você consegue sim apresentar uma solução para ele. Não apenas apresentar um produto, uma caneta. Você pode falar, por exemplo, eu chego pedindo uma caneta para você. Eu quero uma caneta para escrever numa lousa para eu dar uma aula. Como que você dá aula? Explique para mim, tem muitas ideias que você quer destacar nessa aula? Você dá uma ideia com uma aula só? Você dá uma ideia para vários alunos? Como que significa? Aí eu vou contar, olha, minha aula é bem prática, bem didática e eu quero deixar de maneira bem clara para as pessoas. Você fala, então, quando você tem uma caneta só, uma caneta azul, por exemplo, você não vai conseguir destacar as ideias. Mas quando você tem um jogo de canetas, você consegue colocar ideias diferentes e destacar as principais ideias. Então, com o vermelho você tem um destaque especial aqui, com o preto você tem um outro destaque que você pode dar e o azul fica a sua ideia mestra. Você acredita que com a sua aula, com 3 canetas, esse conjunto, vai ser mais prático e mais visível para os seus clientes entender a sua mensagem?
Então aqui o vendedor, ele não apenas atendeu, ele entendeu. Ele entendeu o que o cliente precisa e como os seus produtos e os serviços podem ajudar esse cliente a resolver esse problema da explanação, por exemplo. Se você é um dentista, se você tem uma clínica, você tem que entender por que esse cliente está te procurando. Ele está com dor? Ele está no preditivo? Ele está antes disso? Ele está depois? Ele chegou porque quebrou o dente? É uma emergência? É uma urgência? Você tem que separar isso para tratar de maneira diferente. Não adianta você tratar um cliente que quebrou o dente da frente da mesma forma de um cliente que chegou lá para fazer uma panorâmica, que quer colocar um aparelho. Eles têm necessidades, entendimentos bem diferentes. Se você trabalha com material para construção, por exemplo, tintas, você trabalha com tintas, a pessoa quer pintar a casa. Se ela quer pintar a casa, por que ela quer pintar? É por causa do final do ano? É porque tem um aniversário? É porque tem mofo? É porque está trincado? É porque ela vai vender? Você tem que entender o cenário daquela pessoa para indicar qual é a melhor solução para ela, participando ativamente do momento de decisão. Se você não participa ativamente, a chance é que você vai ser, mais uma vez, um passageiro, o cliente que está te levando pelo caminho. E agora, vamos junto com você aqui e eu nesse mesma viagem. Quando o cliente está no volante, para onde que ele vai te levar? Provavelmente ele vai te levar para onde ele quer. E o que o cliente quer? O cliente quer comprar pelo menor preço possível e receber os maiores benefícios possíveis. É isso que ele quer. Ele quer pagar barato e receber muito. Se você entra nessa onda com o cliente, se ele vai pilotar a venda com você, você não é um vendedor, você é apenas um atendente. Por isso que os atendentes não recebem tanto quanto vendedores. Os atendentes simplesmente atendem o que o cliente está pedindo. Nas lojas, por exemplo, C&A e Renner, foi eliminado o papel dos vendedores, porque eles atrapalhavam a venda. Eles somente atendiam o cliente e não resolviam problemas. Em lojas maiores, quando você pensa aqui dentro do varejo mesmo, a Fast Shop tem um posicionamento de ajudar o cliente. Então, o próprio vendedor da loja vai entender por que você quer um aparelho celular, por que você quer um notebook, quando que você vai utilizar, como que você utiliza, se você tira muita foto, se tira pouca foto, se usa para trabalho, se usa só pessoal. Ele entende o que você quer e aí depois que ele entendeu, ele propõe uma solução. Se você atender esses dois passos aqui, qualificar o cliente e ter métricas para essa qualificação, você já vai aumentar muito as vendas na sua empresa. Como que você pode qualificar o cliente? Eu qualifico de 3 formas: motivação, urgência e crédito. Isso é uma forma de qualificar. O motivo que ele tem para fazer essa decisão, a urgência, qual é o prazo que ele precisa tomar essa decisão, e o crédito, quanto que ele tem para investir para resolver esse problema. Quando eu entendo esses 3 cenários, eu consigo propor soluções adequadas para esse cliente realmente sair da loja satisfeito, sair aqui com o meu curso de vendas, por exemplo, satisfeito. Quando eu não entendo isso, é difícil de eu propor uma solução, porque eu vou propor uma solução e aí eu entro no terceiro erro, uma solução proposta em cima do produto ou do serviço que eu tenho. Como que é, por exemplo, eu falo muito do meu produto, do meu serviço, do meu método, o foco está em mim e não está no cliente. Quando o foco está em mim, está no meu produto, no meu serviço, eu perco a atenção do cliente. E eu não sei se você reparou, sem atenção não tem como vender. A atenção é fundamental para vender. Beleza? Tendo esse conceito, você consegue aplicar e resolver muito, aumentar muito as suas vendas. Agora eu vou descer um pouco mais nesses conceitos. Vamos lá. Métricas. Quais são as métricas que eu preciso ter? Uma das métricas principais é a taxa de conversão. O que é isso, Vanderlei?
da quantidade de clientes que eu atendo, quantos viram venda. Imagina que você tem uma loja e durante a manhã você fica marcando. Pega uma folha de sulfite, vou até pegar uma folha aqui, uma folha como essa mesmo, uma folha de sulfite aqui, simples, e durante o dia você vai marcando 1, 2, 3, 4, 5, 6, todos os clientes que você atendeu. E na linha de baixo, com a caneta de outra cor, como eu já comprei caneta de outra cor aqui, você vai marcando quantos realmente você vendeu. Então você vai ter na linha de cima que atendeu 100 pessoas e que vendeu naquele dia para 30 pessoas. Então a sua taxa de conversão aqui é de 30%. 30% é o número de clientes que entram na sua loja e viram realmente de potenciais. Pessoas que entram na sua loja que viram clientes. 30%. Essa é a sua taxa de conversão. Uma outra métrica que você precisa ter é o ticket médio. O que é o ticket médio? Suponha que essas pessoas aqui gastaram R$900. R$900 eu vou dividir por 30, que são o número de pessoas que entrou, e eu vou ter o meu ticket médio de R$30. Isso é o que, na média, cada um gastou. Vai ter um aqui que gastou 100, tem outro que gastou 5, não tem problema. Mas a média, o ticket médio é de R$30. É outro número que você precisa ter em métricas. Por quê? Porque você sabe que se um cliente gastou menos de R$30, ele está abaixo do potencial que ele pode gastar na sua loja. E você tem condições de oferecer outros produtos e serviços que levem para chegar nos R$30 de ticket médio. Ou até ainda, criar alianças, criar potenciais serviços que aumentem esse ticket médio. Como que eu crio potenciais, Wanderlei, serviços ou produtos que aumentem meu ticket médio? Vamos voltar no material de construção? Eu estou indo lá comprar o cimento. O que eu uso junto com cimento? Areia. O que eu uso junto com cimento? Pedra. O que eu uso junto com cimento? Argamassa. Sei lá, não sou da área de material de construção. Mas você já vai criando alianças aqui, enxada, picareta, ferramentas, que você pode oferecer para esse cliente para aumentar o ticket médio. Outra questão que você precisa fazer é entender por que de 100 pessoas que entrou, 30 compraram. O que aconteceu com as outras 70? E aqui cabe uma pesquisa de satisfação. Com essas 3 métricas aqui, uma pesquisa de satisfação, o aumento do ticket médio e acompanhar a taxa de conversão, você já consegue tomar ações dentro da sua empresa para aumentar em muito o número de vendas. Sério, você vai aumentar em no mínimo 30% o número de vendas. Se você aumentar um pouquinho aqui, melhorar essa taxa, deixar de perder tantos clientes, quando você ligar para eles, entender o que aconteceu. Então, Dona Maria, seu João, o senhor esteve aqui ontem na minha loja, o senhor gostou do atendimento? Ah, eu gostei do atendimento. Ah, então, muito obrigado, eu faço parte da equipe aqui que faz a avaliação do atendimento, eu fico muito feliz com esse seu feedback. Outra coisa que eu queria saber é que o senhor fez um orçamento conosco ontem de X mil reais, de isso e aquilo, para resolver a pintura da sua casa, para melhorar o seu sorriso, para aumentar a capacidade de entendimento do seu filho, para o seu filho aprender inglês. E aí você vai entender qual que foi o motivo que aquela pessoa fez o orçamento. Lembra dessa aqui, da qualificação? Você tem um motivo que ele fez o orçamento. Com isso, você pergunta, o que eu posso fazer para que o senhor feche negócio conosco? Ele vai dizer para você, do ponto de vista dele, o que faltou no seu atendimento. E aqui ele pode falar, olha, se você me der um desconto de 5%, eu fecho hoje. Se você facilitar o pagamento, eu fecho hoje. Se você entregar na minha casa, eu fecho hoje. Ele vai dizer o que ele quer para você fechar. Mediante esta resposta do cliente, a gente vai para uma segunda etapa, que é o acordo condicional. O acordo condicional quer dizer o seguinte, se eu conseguir, não sei se é possível, mas eu vou tentar conseguir isso com o meu gerente, com o meu gestor, com o dono da loja, eu vou tentar conseguir isso. Se eu conseguir isso que o senhor me pediu, isso que a senhora me pediu, nós vamos fechar negócio? Nós vamos fazer negócio? Nós vamos abrir esse negócio? Eu prefiro abrir negócio do que fechar. É uma nomenclatura que eu utilizo. Ele dizendo que sim, que
se você resolver esse problema, ele vai fazer o negócio contigo, você vai desligar o telefone, desligar a ligação, vai procurar resolver esse problema e vai voltar para o cliente num segundo momento. Por quê? Porque nesse segundo momento você deu tempo dele entender que você está resolvendo esse problema para ele, que ele é uma prioridade para você, e aí em 2, 3 minutos você retorna a ligação. Sr. João, Dona Maria, tem uma ótima notícia para dar para a senhora. Eu consigo entregar na sua casa ainda hoje, se a senhora fechar agora. Eu consigo dar o desconto de 3% se a senhora fechar agora. Eu consigo dar um brinde ainda para a senhora se a senhora fechar agora. E como a senhora disse que se eu conseguisse isso, o negócio estava fechado, eu já estou aqui com os dados para enviar o pedido para casa da senhora. Para você vir aqui fazer a avaliação e começar o seu tratamento conosco. É necessário pegar acordos condicionais, mas só é possível pegar os acordos condicionais quando você fez uma qualificação bem feita. Imagina você fazer essa mesma ligação para os clientes que você não faz ideia de por que ele cotou com vocês, muito menos de por que ele quer aquele produto ou aquele serviço. Você não consegue criar o rapport, criar a empatia, criar formas de mecanismo de atenção do seu cliente. E vai ficar uma ligação mais ou menos assim. Oi, Sr. João, tudo bem? Eu sou o Vanderlei, das lojas Ciamar, e eu tô ligando para saber se vai fechar o negócio. Normalmente ele vai dizer, não, meu filho, obrigado, num outro momento eu vou ver, eu já comprei, não é isso que eu quero, o atendimento de vocês é muito ruim, e aí desliga o telefone, ele não vai nem continuar contigo. Por isso é importantíssimo ter a qualificação. E eu já te dei uma dica aqui de como você pode entender as métricas, as 3 principais métricas. Qual é a primeira métrica? Entender a taxa de conversão. Qual é a segunda métrica? O ticket médio, quanto cada um gastou. E a última é desses que perderam, porque você perdeu, para você melhorar o seu processo de venda. Com essas 3 métricas, nós vamos partir para a segunda. Qualificação. A qualificação, eu sempre peço para que os meus alunos dos cursos aqui dominem suas vendas, que qualifique o cliente em motivação, urgência e crédito. O motivo que ele precisa, um motivo principalmente emocional. Imagina que agora, nas festas de finais de ano, você procurou uma clínica dentária para fazer orçamento, para melhorar o seu sorriso, você quer ficar bonito na foto de final de ano. E eu percebi que é isso que você quer. E eu vou validar isso com você. É muito importante validar, entender, falar com o cliente se aquilo que você entendeu é realmente o que ele está procurando. Então, Sr. João, Dona Maria, eu entendi que a senhora veio procurar aqui a nossa clínica dentária para manter esse sorriso bonito, ter um sorriso branquinho nas festas de final de ano. Ou entendi que a senhora veio aqui na nossa loja de tintas para deixar sua casa bonita, para receber as pessoas no final de ano. Ou ainda, que só está procurando o nosso curso de inglês para ano que vem viajar ali para a Flórida, ir para Disney no próximo ano. Você precisa validar a informação que o cliente te deu com ele. E aí ele vai dizer para você, nossa, é exatamente isso que você falou? Ou não, não é isso que você falou. Eu estou procurando por causa disso e disso. E a gente vai entender qual é o motivo. Esse motivo é o que vai dar a chance para você fazer aquela ligação de follow-up, para melhorar a sua taxa de conversão, se ele não fechar de maneira instantânea com você. A outra coisa é a urgência. Para quando que ele precisa tomar ação? Se você quer estar bonito numa foto para o final do ano, quando que você precisa tomar essa decisão? E eu vou dizer para você, olha, Sr. João, Dona Maria, se você quer ter um sorriso branquinho para as fotos de finais de ano, nós já estamos hoje aqui no dia 3. É preciso que a senhora comece o tratamento ainda nessa semana. É preciso que você compre os materiais ainda nessa semana, para dar tempo de, se tiver um problema, por exemplo, você vai fazer uma pintura externa, se tiver um problema de chuva, isso não atrapalhar e a sua casa ficar bonita para o final do ano. É preciso que a senhora comece o curso de inglês conosco ainda em dezembro, para que em abril a senhora consiga estar falando fluentemente e preparada para treinar a tempo de fazer sucesso lá na Disney, lá na Flórida, como a senhora me falou.
Se eu não sei o motivo, eu não consigo causar a urgência. E muito menos, se eu não sei esses dois, é muito difícil de eu saber qual é o crédito. O crédito é algo que na nossa cultura aqui é um pouco difícil de conseguir do cliente. O cliente ele tem dificuldade de falar quanto que ele tem para investir para a gente. Então, eu vou te dar uma técnica agora que é muito bacana. Ela é utilizada em grandes empresas. Como eu trabalhei na ABB, a gente utilizava lá em contas estratégicas, contas grandes, atendendo Camargo Correia, atendendo Honda, atendendo, vou pegar aqui a Degremon, Veolia, Centroprost, grandes engenharias. E como que a gente falava? Olha, eu sei que você não vai me dizer quanto você tem para gastar aí agora, nesse momento. Então eu já confortei ele para ele não dizer o preço. Mas eu quero saber, estima para mim, qual é a ideia de investimento que você tem? Qual uma ordem de grandeza? Seria mais que 5 mil ou menos que 5 mil? Seria mais que R$ 1.000 ou menos que R$ 1.000? Seria mais que R$ 100 ou menos que R$ 100? E eu vou dar um norte para ele poder me posicionar. Quando ele fala, ó, eu tenho... Aí ele vai falar em torno. Ah, eu tenho mais ou menos R$ 500 para gastar para comprar tinta no final de ano. Você pode ter certeza que ele te falou com uma gordura de 20%. Ele tem, normalmente, 20% a mais do que aquilo que ele falou. Vanderlei, da onde você tirou isso? Não está em livro, não está em lugar nenhum. Isso eu tirei da minha experiência aí, com mais de 25 anos em vendas, atendendo milhares de clientes esse tempo todo, e muito aqui na minha escola de vendas também, na Vendedor Vencedor. Quando a gente consegue mensurar isso com o cliente. Ele fala que tem 500, você pode ter certeza que ele tem 600 ali, por volta disso, que ele tem para gastar. Se ele fala que ele tem 1.000, ele tem 1.100, R$ 1.200. É certeza. E aí, em cima disso, ele ancorou para você o quanto que ele tem para gastar. Quando você sabe que ele tem R$ 1.000 para gastar no tratamento dentário e o seu orçamento justamente dá os R$ 1.000, bom, Vanderlei, agora eu já apresento o preço para ele e falo isso. Não. Agora eu vou te dar uma técnica extra, uma técnica extraordinária. Você vai ancorar não nos 1.000. Ancorar é uma técnica de dizer quanto seria o investimento. Eu vou dizer, olha, o investimento normalmente é em torno de R$ 1.500 ou R$ 1.800. Para que ele fique com esse preço alto na cabeça. Para dizer, nossa, não vai dar, eu orcei errado, o que eu tenho é pouco para conseguir fazer o tratamento, para conseguir comprar o que eu precisava, para conseguir fazer o que eu iria fazer. Quando você ancora nesse valor mais alto, ele vai ficar com essa expectativa na cabeça. E aí você vai apresentar a solução para ele. Mas não esquenta a cabeça. Se dinheiro não fosse problema, o senhor entende que essa é a melhor solução para o senhor? Ah, sim, se dinheiro não fosse problema, essa seria a melhor solução. Então tem algo incrível para dizer para o senhor. Para quem veio hoje aqui na loja, eu vou conseguir uma condição muito bacana. Muito boa para você. Uma condição realmente incrível. Mas essa condição só acontece hoje aqui na loja se eu fechar comigo. Meu gerente é um cara muito agressivo e se eu falar essa condição aqui para o senhor e o senhor for em casa, for voltar, for ver com a esposa, for ter que ver com meu filho ou outra pessoa, ele não permite que eu faça oferta novamente. Então, se eu falar aqui para o senhor a oferta extraordinária que eu tenho, o senhor consegue fechar hoje aqui o negócio conosco? Se ele falar que sim, você continua. Se ele falar que não, aí você pede para ele quando que a gente pode falar novamente. Normalmente o cliente fala que sim, e aí eu vou dar justamente o preço que ele pediu de R$ 1.100, R$ 1.200, para chamar para o orçamento fechado, momento de fechamento. Esse vídeo eu passei aqui com você com muitas dicas, muitas técnicas, e você vai precisar rever esse vídeo algumas vezes, principalmente para entender como pegar motivação, urgência e crédito, como colocar isso de forma que o seu cliente entenda que é bom para ele, como entender as suas taxas de conversões, saber qual é a taxa que você precisa focar e, por último, que o seu produto e o seu serviço não é a estrela do momento. A estrela é o cliente. Então você precisa colocar tudo do ponto de vista do cliente e não do ponto de vista do vendedor.
Não é a minha, vou pegar aqui, no caso, por exemplo, tem aqui, ó, esse é um suporte para celular. Então não é o meu suporte que ele é robusto, que ele é bonito, que ele é de aço inox, que ele dura muito. Não é isso. É suas mãos livres e o seu vídeo melhor. É você tendo a habilidade de ter um vídeo muito bacana rolando pela internet. É o seu cliente vendo você com as mãos abertas, gesticulando isso, gerando empatia e melhorando a visualização de vídeo. Por isso você precisa de suporte. Não é o suporte. O suporte é apenas a ponte para que o cliente conquiste aquilo que precisa. O seu serviço e o seu produto, ele é apenas o instrumento, a ferramenta para que o cliente consiga evoluir. Pra você ter uma ideia, a gente está aqui dentro do Smart Place Coworking. Essa sala, ela não é o meu motivo. O meu motivo, a sala é uma ferramenta para o meu motivo de partilhar conhecimento com vocês. A iluminação que tem essa sala, ela melhora a condição de eu apresentar um vídeo de alta qualidade para vocês. Esse microfone que eu estou aqui de lapela, ele melhora o áudio para que vocês ouçam melhor ainda, né? O melhor é difícil, né? Mas ele proporciona um melhor áudio para que você tenha uma absorção maior do conteúdo. Nada disso, eu não compro o microfone, eu não compro a iluminação, eu não compro a sala. Eu compro, eles são instrumentos para lá na frente. O que eu compro é um vídeo bem feito, pessoas que eu vou alcançar, é você curtindo e compartilhando esse vídeo com outras pessoas, levando o conhecimento de vendas para mais pessoas, levando a ideia de crescimento e desenvolvimento humano para outras pessoas. É isso que eu quero, não é simplesmente uma sala para fazer o vídeo. Voltando, você vai precisar analisar esse vídeo várias vezes. Tem muito conteúdo aqui, eu acredito que eu vou fazer até vídeos descendo no conteúdo específico, um falando só sobre métricas, outro falando só sobre qualificação, outro como que o seu produto, o seu serviço deve ser apresentado. Se você gostou disso, compartilhe esse vídeo, põe aqui embaixo seus comentários, não sei se você está vendo no Instagram, se você está vendo no Facebook, se você está vendo no YouTube, interessante se você está vendo, dê esse feedback para a gente, para eu conseguir fazer vídeos ainda melhores para você alavancar as vendas, que eu acredito muito que as vendas é a ferramenta para mudar a vida de muitas pessoas aqui no Brasil. Eu te vejo no próximo vídeo.